Sabe aquela ideia de que na natureza tudo está ligado? Pois é, o que talvez a gente não perceba é o quão frágil essa ligação pode ser. Esta pergunta, quem come quem, parece quase infantil, não é? Mas a verdade é que ela é, literalmente, o motor que move a vida no nosso planeta. Vamos mergulhar em como isso tudo funciona. E a resposta para essa pergunta nos leva direto ao primeiro grande conceito, a cadeia alimentar. Penso nela como a regra número 1 da ecologia, a que dita todo o fluxo da vida e da energia. Mas para a gente entender de verdade o peso que essa cadeia tem, vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos construir um ecossistema inteiro, do zero. Imagine isso como se fosse uma torre de Jenga, mas biológica. Em qualquer ecossistema que se preze, existem 3 papéis principais, 3 tipos de jogadores. Estas são as nossas peças de Jenga, os blocos fundamentais que vão sustentar toda a torre da vida. Bem, lá na base, a fundação sólida da nossa torre, temos os produtores. Eles são os únicos seres vivos capazes de criar a sua própria energia a partir da luz do Sol. São as verdadeiras usinas de força do planeta. Logo acima dos produtores, a gente começa a empilhar os consumidores. E aqui temos vários andares. Primeiro vêm os que comem as plantas, depois os que comem quem comeu as plantas, e por aí vai, subindo na cadeia. E, finalmente, entra em cena a equipa da reciclagem da natureza, os decompositores. São eles que garantem que nada, absolutamente nada, seja desperdiçado. Eles decompõem tudo e devolvem os nutrientes para o solo para que o ciclo possa recomeçar. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: isso não é uma fila indiana bonitinha e organizada. Na vida real a coisa é muito mais caótica. É uma teia toda emaranhada, onde tudo está ligado com tudo de várias maneiras. E é aqui que a história fica ainda mais fascinante. Para percebermos como esta teia funciona, precisamos de falar sobre energia. Porque, olhe, a natureza opera com um orçamento muito rigoroso. Guardem bem este número, porque ele é a regra de ouro na economia da natureza. 10%. É isso. Apenas cerca de 10% da energia de um nível consegue chegar ao nível seguinte. E aí fica a pergunta, né? Onde é que se perdem os outros 90%? Bem, essa energia é gasta só para viver, para se mover, para se aquecer, para respirar. É por isso que temos uma pirâmide de energia. Há muito menos combustível disponível lá no topo. Ok, a nossa torre de Jenga biológica está montada e estável. Agora, vamos ver o que acontece quando tiramos uma única peça. Mas não uma peça qualquer. Uma peça crucial lá do topo. E isto não é só uma teoria, não. Um estudo internacional enorme, publicado na revista Science, confirmou exatamente isso. Quando nós removemos estes predadores de topo, os ecossistemas abaixo deles começam literalmente a desmoronar. Os cientistas têm um nome bem forte para essa reação em cadeia: cascata trófica. Imagina uma fila de dominós a cair, só que, em vez de peças de plástico, o que está em jogo são ecossistemas inteiros. O exemplo mais famoso e impressionante disto é o do Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Quando os lobos foram erradicados de lá, o ecossistema colapsou. Mas o mais incrível foi o que aconteceu quando os reintroduziram décadas depois. Eles não só equilibraram a população de alces, eles mudaram o curso dos rios. Um único predador reestruturou um parque inteiro. Mas e se em vez de removermos uma peça da torre, nós a envenenarmos? E se esse veneno vier de baixo para cima? Isto acontece através de um processo silencioso e assustador chamado bioacumulação. É quando toxinas que a natureza não consegue decompor, certos poluentes, entram na teia alimentar e ficam lá, acumulando-se. E o problema piora com um fenómeno chamado biomagnificação. À medida que subimos na cadeia alimentar, essas toxinas ficam cada vez mais e mais concentradas. Cada degrau para cima na pirâmide é como uma dose mais forte do veneno, o que torna os animais lá do topo os mais vulneráveis de todos. Estamos a falar de substâncias como metais pesados da indústria, pesticidas usados na agricultura, coisas que a natureza não sabe como processar. Então, elas simplesmente se acumulam nos tecidos vivos, subindo cada vez mais alto na cadeia. E tudo isto nos leva ao ato final, onde a gente descobre qual é o nosso lugar nisto tudo. Porque não somos apenas observadores, nós também fazemos parte desta teia. Hoje em dia, os cientistas já consideram que este colapso da cadeia alimentar, de cima para baixo, é uma das principais forças que está a alimentar a sexta extinção em massa da história da Terra. A estabilidade destes ecossistemas nos dá tudo, desde o ar que respiramos à água que bebemos. Quando eles caem, nós sentimos o impacto.
Nós estamos separados daquela torre de Jenga. Na verdade, nós vivemos nela. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta bastante crítica para refletirmos.